Olá, o meu nome é Victor, e no último vídeo vimos como os laços funcionam em ARM. Neste vídeo veremos como chamar e retornar de uma função, como funções acessam os valores dos parâmetros e dos retornos e como a pilha é usada para armazenar variáveis temporárias. Linguagens de alto nível suportam funções para reuso de código e para tornar programas modulares e legíveis. Funções têm valores de argumento e retorno. Elas também devem calcular e retornar um valor sem causar efeitos colaterais. Quando uma função chama outra, a função que chama é chamada de caller, e a função chamada é conhecida como callee. As duas funções precisam concordar onde botar os argumentos e o valor de retorno. Em ARM, o caller convencionalmente coloca até 4 argumentos nos registradores que vão de R0 até R3 antes de fazer a chamada da função, e o callee coloca o valor de retorno no registrador R0 antes de terminar. Ao seguir essa convenção, ambas as funções sabem onde encontrar os parâmetros e o retorno, mesmo que elas tenham sido escritas por pessoas diferentes. O callee não deve interferir no comportamento do caller. Isso significa que o callee tem que saber para onde retornar quando acabar e não deve reescrever nenhum dos registradores ou memória usados pelo caller. O caller armazena o endereço de retorno no link register e, ao mesmo tempo, pula para o callee usando a instrução branch link. O callee não deve modificar nenhum registrador de estado arquitetural ou memória que o caller depende. ARM usa a instrução branch link para chamar uma função e, para retornar de uma função, transfere o valor contido no link register para o program counter, utilizando move pclr. O código de exemplo mostra a função main chamando a função simple. A main é o caller e a simple é o callee. A função simple é chamada sem nenhum argumento e não retorna nenhum valor. Branch link e move pclr são duas instruções essenciais utilizadas em chamadas de função e retorno. BL realiza duas tarefas. Armazena o endereço de retorno como o endereço da próxima instrução, a instrução depois do branch link, no link register, e pula para a instrução alvo, que é normalmente um label. Pela convenção usada em ARM, as funções usam de R0 a R3 para parâmetros de função e R0 para retorno. No código de exemplo, a função diff_of_sums é chamada com 4 argumentos e retorna um resultado. Result é uma variável local, a qual escolhi manter no R4. De acordo com a convenção em ARM, a função que chama, nesse caso a main, coloca os parâmetros da função da esquerda para a direita nos registradores R0 a R3. A função diff_of_sums armazena o valor de retorno em R0. Quando uma função tem mais do que 4 parâmetros, os parâmetros a mais são colocados na pilha. A pilha é a memória usada para salvar informações dentro de uma função. A pilha expande, usa mais memória, conforme o programa precisa de mais espaço e contrai, usa menos memória, quando o programa não precisa mais das variáveis armazenadas lá. A pilha é uma fila onde o último elemento inserido será o primeiro a ser retirado. Cada função pode alocar espaço na pilha para armazenar variáveis locais, mas precisa liberar essa memória antes de terminar. O topo da pilha é o espaço de memória mais recentemente alocado. Diferentemente de uma pilha de pratos que cresce para cima, as pilhas em ARM crescem para baixo. A pilha expande para os endereços de memória mais baixos quando o programa precisa de mais memória. A imagem mostra a imagem de uma pilha. O stack pointer é um registrador normal que, por convenção, aponta para o topo da pilha. O stack pointer aponta para esse endereço que contém esse dado. O stack pointer começa de um endereço de memória alto e decrementa para expandir quando necessário. A figura mostra a pilha expandindo para permitir 2 palavras serem salvas temporariamente. Para tal, o SP decrementa em 8 para se tornar esse endereço, e então essas 2 palavras são colocadas na pilha. Um dos usos mais importantes da pilha é salvar registradores que são usados por uma função. Como mencionado anteriormente, uma função deve calcular o valor de retorno sem causar nenhum efeito colateral. Em particular, ela não deve modificar nenhum registrador que não seja o R0, onde será colocado o valor de retorno. O exemplo do código mostrado anteriormente com a diff_of_sums viola essa regra porque ela modifica os registradores R4, R8 e R9,
Se a função main estivesse usando esses registradores para alguma coisa, eles teriam sido corrompidos. Para resolver esse problema, a função salva os registradores na pilha antes de modificá-los e depois restaura seus valores antes de retornar. São realizados os seguintes passos especificamente. Cria-se espaço na pilha para armazenar o valor de um ou mais registradores. Armazena-se o valor dos registradores na pilha. Executa-se a função usando esses registradores. Restaura o valor original dos registradores que estão na pilha. Libera o espaço na pilha. O código mostra uma versão melhorada da diff-of-sums que salva os registradores R4, R8 e R9. A figura mostra a pilha antes, durante e depois da chamada da diff-of-sums. A pilha começa nesse endereço. Diff-of-sums cria o espaço para 3 palavras de dados na pilha, decrementando o SP em 12. Os valores dos registradores, então, são salvos na pilha e o resto da função é executado, mudando os valores contidos nesses 3 registradores. No final da função, os valores são restaurados, o espaço usado pela função na pilha é liberado e o valor de retorno é colocado em R0. Não há efeitos colaterais. R4, R8, R9 e SP têm o mesmo valor que tinham antes da chamada da função. O espaço na pilha que a função aloca para si mesma é conhecido como stack frame. O stack frame da diff-of-sums tem 3 palavras de profundidade. O princípio da modularidade nos diz que cada função só deve acessar o seu próprio stack frame. Salvar e restaurar registradores na pilha é uma operação tão comum que ARM oferece instruções otimizadas que armazenam e restauram múltiplos registradores de uma vez. O código de exemplo mostra como podemos reescrever a diff-of-sums utilizando essas instruções. A pilha contém exatamente a mesma informação do exemplo anterior, mas o código é muito menor. LDM e STM vêm com 4 sabores diferentes para pilhas full e empty, ascendente e descendentes. O mnemônico SP! Sinaliza o armazenamento do dado relativo ao stack pointer e depois atualiza o stack pointer após a operação realizada. O jeito preferível é usar LDMFD e STMFD, ou seja, pilha full descendente. Mas o que significa esses full e empty ascendente e descendente? Como mencionado anteriormente, a pilha é tipicamente armazenada na memória de cabeça para baixo, de tal maneira que o topo da pilha, na verdade, tem um endereço mais baixo e a pilha cresce em direção aos endereços de menor valor. Isso é chamado de pilha descendente. ARM também permite pilhas que crescem em direção aos endereços mais altos e elas são chamadas de pilhas ascendentes. O stack pointer normalmente aponta para o elemento que está no topo da pilha. Quando isso acontece, a pilha é chamada de full. Quando o stack pointer aponta para uma posição acima do primeiro elemento da pilha, chamamos então essa pilha de empty. Por isso, temos então a pilha full descendente, ou seja, uma pilha que cresce para baixo e cujo stack pointer aponta diretamente para o elemento no topo da pilha. O exemplo anterior assume que todos os registradores usados, R4, R8 e R9, precisam ser salvos e restaurados. Se a função que chamou não está usando esses registradores, então o esforço de salvar e depois restaurar o valor desses registradores é desperdiçado. Para evitar isso, ARM divide os registradores em 2 categorias, preservados e não preservados. Os registradores preservados incluem de R4 a R11. Os não preservados são R0, R3 e R12. SP e LR também precisam ser preservados. Uma função precisa salvar e restaurar qualquer registrador preservado que deseje usar, mas pode escrever em registradores não preservados livremente. O código de exemplo mostra uma versão melhorada da diff-of-sums, salvando apenas o registrador R4 na pilha. Na imagem é possível ver um resumo dos registradores que são preservados e dos que não são. É possível reescrever a diff-of-sums de maneira ainda mais otimizada se percebermos que a variável result é utilizada apenas para retorno. Por isso, podemos eliminar a variável e simplesmente armazenar o resultado diretamente no registrador R0. Uma função que não chama outras funções é chamada de função folha, ou leaf function. A função diff-of-sums é um exemplo disso. Uma função que chama outras funções é chamada de função não folha, ou non-leaf function. Funções não folha são um pouco mais complicadas porque elas podem precisar salvar os registradores não preservados na pilha antes delas chamarem outra função e depois restaurar esses registradores. Especificamente,
A regra da função que chama é, antes de uma chamada de função, o caller deve salvar qualquer registrador não preservado, R0, R3 e R12, que ela precise depois da chamada. Depois da chamada, será preciso restaurar os registradores antes de usá-los. E a regra da função que é chamada é, antes do call mexer com qualquer registrador preservado, R4 a R11, é preciso salvar os registradores e antes de retornar, restaurá-los. O código de exemplo demonstra uma função não folha F1 e uma função folha F2, incluindo todos os salvamentos dos registradores necessários. Vamos supor que F1 mantém I em R4 e X em R5. F2 mantém R em R4. F1 usa os registradores preservados R4, R5 e LR. Então, ela inicialmente coloca os valores desses registradores na pilha de acordo com uma regra da função que é chamada. Ela usa o registrador R12 para salvar o valor intermediário de A menos B, dessa forma, evitando salvar mais registradores na pilha. Antes de chamar F2, F1 coloca na pilha R0 e R1, de acordo com a regra da função que chama, porque esses são registradores não preservados que F2 pode mudar e que F1 vai precisar depois da chamada da função. Apesar de a R12 também ser um registrador não preservado que F2 poderia sobrescrever, F1 não precisa mais dela e por isso não é preciso salvar. F1 então passa o argumento para F2 em R0 e faz a chamada da função. Depois que F2 acaba, F1 restaura R0 e R1, porque precisará deles. Quando F1 acaba, coloca o valor de retorno em R0, restaura os registradores preservados R4, R5 e LR e depois retorna. F2 salva e restaura R4 de acordo com a regra da função que é chamada. Por esse vídeo é isso. Até a próxima.